Tardelli, eu quero começar falando sobre a questão da tortura que fizeram com o cachorro-orelha, com as investigações que estão sendo feitas, declaração de hoje de um dos adolescentes envolvidos suspeito. Ele disse: não sou um monstro como a mídia tem falado, foi apenas uma brincadeira entre amigos, estou arrependido do que fiz. E eu quero que tu nos ajude também a pensar e a entender, porque eu tenho muita dificuldade, talvez por eu ter sido professor por muito tempo e diretor de colégio, de absolver, por exemplo, os responsáveis por esses adolescentes, né? Absolver as famílias. Eu tenho uma dificuldade muito grande realmente, mas antes eu quero colocar aqui um vídeo. A Luísa Mel, conhecida por todo mundo como uma ativista, uma defensora dos animais, ela apertou os delegados do caso. Vamos colocar aqui a fala dela na coletiva, vamos ver. Que a juíza falhou, né, que ela não devia ter deixado ele viajar, né, eu acho que se ele cometeu um crime tão bárbaro, já estava programado para ir para a Disney, o problema dele, ele que não matasse o cachorro a paulada, né. Nós vamos pedir para as perguntas serem um pouco mais breves, tá. Porque todo mundo tem que... Tá bom, a última pergunta, essa parte da juíza ter demorado para se declarar que ela não poderia continuar no caso porque era amiguinha da família, isso pode ter atrapalhado as investigações? Essa é a minha pergunta principal. Eu vejo assim, primeiro tópico. Não, ela tinha que fazer isso. Não, você acha que a demora não atrapalhou? O fator tempo, ele sempre é essencial para qualquer investigação. Então atrapalhou. Acho que a juíza falou. Então tá aí a fala dela, que ela pergunta se a juíza não falhou, a juíza que disse depois que era amiga da família. Enfim, os jovens, 2 dos 4 adolescentes investigados estão em viagem para parques da Disney, na Flórida. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, a viagem já estava programada antes do episódio e não tem ligação direta com as investigações. Ainda assim, a notícia aumentou a indignação de parte do público nas redes sociais. E a outra matéria, Tardelli, que a gente tem é que essa morte do cachorro-orelha levanta um alerta sobre a influência da radicalização online e de comunidades digitais violentas frequentadas por crianças e adolescentes. Especialistas que atuam no enfrentamento a crimes virtuais afirmam que a tortura e a morte de animais são práticas recorrentes. Fiquei sem meu som. Alô? Alô? Oi. Não, o Tardelli deve ter sido aí. Eu acho que foi aí. Acho que o Tardelli travou. Ele travou. Tá, voltou. Vamos esperar. Não, voltou. Tá me ouvindo? Tardelli, Me ouve? Eu estou te ouvindo. Boa. Me ouve? Eu não estou ouvindo o Viaro. Então eu vou pedir, Tardelli, sai e entra de novo, porque eu estou ouvindo o Viaro. Então não é lá, é aí, provavelmente. Vamos aguardar o Tardelli, então. Aí essa matéria aqui eu começo a ler ela de novo, porque ela é bem curta, inclusive, e traz todo esse contexto. O curta é a parte que eu vou ler dela, né? Não vou ler toda a matéria. A importância de ver o vínculo com esses grupos de ódio em Santa Catarina, tá? Que não é essa que tu colocou na tela, tá, Fabrício? É a outra matéria do DCM também, tá? Tem 2 agora. É a matéria que a manchete Polícia investiga, tá? Polícia investiga. Já tá aí já tá. Vamos chamar o Tardelli, deixa eu ver se ele tá te ouvindo. Alô, Tardelli? Agora vamos os 2. Boa. Ok. Então vamos lá. Tardelli, a morte do cão-orelha levanta um alerta sobre a influência da radicalização online e de comunidades digitais violentas frequentadas por crianças e adolescentes. Especialistas que atuam no enfrentamento a crimes virtuais afirmam que a tortura e a morte de animais são práticas recorrentes nesses ambientes, associadas ao chamado zoosadismo, termo que define o prazer em ver ou praticar crueldade contra animais. Então, essas 2 questões que eu quero começar aqui a bater o papo contigo é, primeiro, a questão da responsabilização dos pais, já que eles são menores, tá? E a questão desse alerta que especialistas dão de que pode ter a ver com o aumento desses grupos de ódio online, sem nenhum tipo de controle, em que praticam, inclusive, esse zoosadismo que define o prazer em ver ou praticar crueldade contra animais. Queria te ouvir, Tardelli. Olha, essa questão é uma questão muito, muito, muito delicada. Primeiro, nós temos que situar que, caso seja confirmada a autoria, nós estamos tratando de adolescentes
Pessoas que a lei estabelece que estão ainda numa fase de formação. Certo? O que fizeram é muito grave, não há dúvida alguma. Não em razão, porque se você for pegar na lei, o que eles fizeram na lei o crime de maus tratos a animais não é um crime tão grave assim. Aham. O que a gente tem que pensar é no valor ético, filosófico, moral dessa conduta. O adolescente não pode ser preso como é o adulto. Ele está sujeito a uma outra legislação, a uma legislação que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas, certo? Que vão desde uma advertência até a internação, que é a perda da liberdade pelo adolescente acusado do cometimento de ato infracional que corresponde ao que adulto seria se fosse crime. A questão aí está, você tocou muito bem, as nossas crianças e adolescentes estão jogadas no universo virtual, absolutamente desprotegidas, absolutamente sem nenhum controle. Há um mês, um pouco mais, a Austrália conseguiu aprovar uma regulação das Big Techs e eles fizeram um dia de despedida das redes pelos menores de 18 anos. Olha, foi um see you later. Por que razão? Porque esses adolescentes estão entrando, estão participando, estão interagindo com quem a gente não consegue imaginar quem seja. Há uma ilusão, há uma fantasia dos pais de que pelo fato dos filhos estarem em casa, não estarem na rua, eles estão mais protegidos. É exatamente o contrário, porque o universo virtual os joga numa outra dimensão que nós não conhecemos. É algo extremamente novo para nós, dessa nossa sociedade, para a sua idade, para a minha, para a do Fabrício. Ser pai hoje é muito mais difícil do que era na minha época. Porque hoje você tem um adversário que a gente não conhece, que a gente não sabe o quanto ele pode nos destruir, mas sabemos que ele é muito perigoso, muito mais do que era a televisão na nossa época, porque essa realidade virtual interage com os nossos filhos. Ela expõe os nossos filhos. Ela forma e deforma nossos filhos. Eu me lembro logo que eu li essa notícia, eu me lembrei do caso do índio Pataxó, de 1997, salvo engano, em que eram também adolescentes, e jovens adultos. Quando a gente fala assim, mas ele tem maior de 18 anos, se ele tiver 18, tem 18, não são pessoas adultas. O que aconteceu aí foi um envolvimento familiar que a gente não sabe direito até que ponto ocorreu, mas não teria sido um envolvimento familiar saudável. A grande questão não é como punir. A gente não tem que pensar em punir, a gente tem que pensar primeiro em entender. O que aconteceu? Por que eles fizeram isso? Por que foram capazes de uma crueldade desse tamanho? O que os moveu? Que tipo de sensação eles buscavam? O que os fortaleceu? O que os fez abandonar aquele animal à própria morte, não à própria sorte, mas abandonado à própria morte, que até que alguma boa alma teve que providenciar uma eutanásia para ele. O que aconteceu com esses jovens é muito mais importante, na minha opinião, do que a gente ficar discutindo se eles devem ser presos, se eles devem ser... Mas a gente precisa primeiro entender o que aconteceu, porque é um comportamento muito peculiar. É um comportamento que, se nós estivermos diante de um fato isolado só, é uma coisa. Agora, parece que não, porque há
Hoje, lá no norte do Paraná, numa cidade chamada Toledo, que eu conheço, Conheço também. também um cão comunitário foi baleado. Nós não sabemos exatamente com que fenômeno nós estamos lidando, Diário.